Então, o assunto da nossa lição é a conduta do crente em relação à família. São 12. O nosso texto áureo se encontra em Efésios, capítulo 5, versículo 31, que diz assim: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. E serão dois numa carne. A nossa verdade prática diz assim: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Amém? Essa é a verdade que nós devemos praticar. O casamento que Deus estabeleceu, ele é monogâmico, ou seja, apenas um cônjuge. O homem deve ter apenas uma mulher e a mulher deve ter apenas um homem, ou seja, um marido. Então, o casamento é monogâmico. Heterossexual, do sexo oposto. Homem, mulher, mulher, homem. Nada de homossexual. Heterossexual. E indissolúvel, ou seja, para sempre. Deus não estabeleceu o casamento para durar apenas um mês, um ano, 10 anos ou 20 anos. É até que a morte os separe. E essa instituição da família, tudo que Deus fez é para glorificar o nome dele. Essa é a intenção da constituição da família. O que Deus faz em favor ao homem, para o homem, é para que o homem possa reconhecer que a glória é de Deus. É para que o nome do Senhor seja glorificado. E não é diferente com a família, amém? Então essa é a verdade prática. Que Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel, para que o seu nome seja glorificado através da instituição da família que ele estabeleceu, que ele criou, porque a família é um projeto de Deus, amém? A nossa leitura diária, a nossa leitura em classe, como eu falei, está em Efésios, do capítulo 5 ao do versículo 21 ao 33, e Efésios capítulo 6, do versículo de 1 a 4. Então, nós vamos tratar aqui, o nosso objetivo geral diz assim: é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Amém? Nós temos 3 objetivos específicos. O primeiro é refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. 2, demonstrar como a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Qual é essa analogia? Quando a mulher é comparada com a igreja. E o terceiro objetivo é orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Ou seja, o manual de instrução do ser humano. Você quer aprender sobre como criar filhos? Você quer aprender como lidar no seu casamento, como lidar com seu esposo, como lidar com a sua esposa? Aqui no manual de instrução, a palavra de Deus, o manual do fabricante. Quando você compra um bem, quando você compra qualquer produto, ali naquela caixinha vem o manual do fabricante. Aí você pode dizer assim: mas não existe o manual do fabricante para criar filho, para o ser humano. Existe sim, porque Deus foi quem criou e Ele deixou aqui o manual de instrução. A palavra de Deus. Tudo está aqui ensinando como você deve se portar como homem, como mulher, como filho, como pai, como mãe e até como criar os seus filhos. Tudo está aqui no nosso manual, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então a nossa introdução diz assim: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel, que eu já falei sobre isso aqui logo no início. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Todos nós somos iguais perante Deus. Só que na família, cada um tem o seu papel. E já pensou, se todos tivessem o mesmo papel, seria uma confusão. E Deus é tão sábio que Ele constituiu a família. O modelo divino da família é que cada um tem um papel a desempenhar na família, amém? Então, nesta lição, nós veremos
a conduta requerida por Deus para a família cristã. Ou seja, vamos ter a conduta para o marido, a conduta do crente como marido, a conduta do crente como esposa, como mulher, e a conduta do crente como filho. Então, aqui nessa lição, vamos tratar desses três tipos de conduta, amém? Então, no capítulo 5, nosso primeiro tópico, nós vamos tratar sobre a conduta do crente como marido. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva a mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico, estudaremos a analogia referente ao marido. Então, essa analogia que Paulo traz é essa semelhança entre Cristo, o marido, e a igreja com a esposa, amém? Isso aqui é uma analogia que o apóstolo Paulo faz aqui no capítulo 5. Então, o primeiro subtópico diz assim: o papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada no seguinte modo: temos uma ordem de autoridade na Bíblia. Se você não conhecia essa ordem de autoridade, hoje você tem essa oportunidade de saber através da nossa escola bíblica dominical. Então, Deus, olha só a ordem da autoridade. Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem. E o homem é a cabeça da mulher. Essa aqui é a ordem de autoridade observada na Bíblia, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, que diz assim. Então, a relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que está lá no versículo 23 de Efésios 5. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o absoluto bem-estar. Então, cabe ao marido a liderança. Deus colocou o homem como cabeça da mulher. Isso é o nível, é a ordem de autoridade descrita aqui na palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista, com viés neomarxista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras, um modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Porque nós sabemos que existe um movimento que eles são contra esse tipo de princípio, onde o homem é a cabeça. Eles defendem que temos direitos iguais, que assim como o homem é a cabeça, a mulher também pode ser a cabeça. Mas aqui nós estamos lendo, nós estamos ensinando e instruindo através à luz da palavra de Deus o que a Bíblia fala sobre esse tipo de princípio, com essa ordem de autoridade, que hoje nós não vemos esse tipo de autoridade, essa ordem de autoridade no mundo, nos casamentos aí do mundo, do ímpio. Mas dentro do casamento cristão, da família cristã, nós devemos seguir essa ordem de autoridade. Amém? Segundo subtópico, o amor como um elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. O amor, a Bíblia ela fala que o marido ele tem que amar. Então, o marido ele tem o dever de amar. Por que a Bíblia não colocou que a mulher tem que amar e sim o homem que tem que amar? Nós vemos lá no versículo 25 que diz assim, vou ler aqui para vocês, amém? Vós, marido, lá em Efésios capítulo 5, versículo 25, diz assim: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse amor que a Bíblia fala que o marido tem que amar é um amor altruísta, ou seja, um amor de abnegação, de desprendimento. Ele vai tratar a esposa, ele vai amar acima de si mesmo. Porque a Bíblia diz que nós somos o quê? Que o marido e a esposa é uma só carne. Então o marido vai amar. Então quando a Bíblia fala que o marido tem que amar, cabe ao marido amar. Você vai dizer assim, mas a mulher também não tem que amar o marido? Sim, com certeza. Mas a mulher, quando ela é amada,
automaticamente ela vai retribuir. Quando a mulher é respeitada no lar, ela é tratada bem, ela é amada não só com palavras, mas em atitudes, que é esse amor altruísta, que é comparado ao amor de Cristo à igreja. A mulher, ela com certeza ela vai amar, porque se tem uma coisa que a mulher quer, que a maioria das mulheres querem, não é uma conta gorda no banco, mas é o amor. Ela quer ser amada. Toda mulher, ela quer ser amada. E o fabricante, né, o criador da mulher, conhecendo tudo, o que ele diz? Que o marido, ele tem que amar a mulher, porque Deus sabe a necessidade que a mulher sente de ser amada, que toda mulher, ela quer ser amada. Acima de tudo, ela quer ser amada. Então, Deus conhecendo essa necessidade da mulher, ele fala: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É um amor de abnegação. Não é um amor qualquer. É um amor comparado ao amor de Cristo à igreja, que a si mesmo se entregou por ela, dando a sua própria vida. Então, esse amor é a cobrança do amor do marido com a esposa, amém? Uma mulher amada é uma mulher que ela tem prazer, ela vai retribuir. A submissão vem acima desse amor, porque quando a mulher é amada, com certeza ela vai o quê? Ela vai se submeter ao esposo. Ela vai ceder a amor. Ela vai ceder por amor, amém? Não vai ser nada escravo, não vai ser nada imposto, mas vai ser tudo por amor. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos aqui o papel do homem. O homem cabe, Deus delegou o papel de liderar, dever, né? E deve também amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Então, existe dois. Deus cobra do homem a liderança. Deus delegou ao marido a liderança e amar a esposa. Amém? Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Isso você vai encontrar lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor, e não por ameaças ou imposição autoritária. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Tudo é por amor. Tudo é por amor. Para haver harmonia no lar entre marido e mulher, e até os filhos, tem que haver amor, tem que haver essa harmonia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico diz o cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Acrescenta ainda que toda a pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, não é verdade? O que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Então, já pensou? Se o marido não cuida do próprio corpo, ele também não vai cuidar da esposa, porque ele deve cuidar do próprio corpo, como também ele deve cuidar da mulher, como ele cuida do próprio corpo. Então, não tem como uma pessoa com mente sã, uma pessoa saudável mentalmente, ela jamais vai tratar mal o seu próprio corpo. Jamais vai fazer algo para mutilar-se. Uma pessoa mentalmente saudável. Então, espera-se que o marido, do mesmo modo, ele vai tratar a sua esposa como ele trata a si mesmo. Se ele trata bem o seu corpo, se ele vive uma vida saudável e quer o seu próprio bem-estar, automaticamente também ele vai querer o bem-estar da sua esposa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular. Nada de viver de aparência. Do jeito que você trata a sua esposa na sua casa, você vai tratar em público. E vice-versa. Do jeito que você trata em público, você deve tratar em particular. De modo permanente enquanto ambos viverem. Então, amor. Acima de tudo, o amor. O amor mútuo. O amor recíproco. Porque do jeito que você trata a sua esposa, você também vai ser tratado. Toda ação pede uma reação. Então, uma reação. Então, se você tratar bem, com certeza a sua esposa vai retribuir. Porque uma mulher amada,
ela não quer briga com ninguém, muito menos com o marido. Você concorda comigo? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos para a nossa síntese do tópico 1. Ao marido, Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar sua esposa com verdadeiro altruísmo, que eu falei do amor altruísta, que é o amor em ação, o amor incondicional, comparado ao amor de Cristo à igreja. Então, ao homem, qual é o dever do homem? Como foi que Deus delegou ao marido a liderança do lar e o dever de amar sua esposa com verdadeiro altruísmo, amém? Amor em atitude, não só amor com palavras. Você deve falar palavras amorosas, amém, sim, mas que esse amor não seja só em palavras, seja também em atitudes, ser demonstrado, ok? Amém, aleluia. Então, não basta só amar com palavras, tem que demonstrar com ações, com atitudes. Pode falar, mas tem também que demonstrar. Esse é o amor altruísta. Amém? O amor incondicional. Louvado seja o nome do Senhor. Então, fechamos aqui o nosso tópico 1. Vamos para o nosso segundo tópico. Nós falamos do tópico 1 sobre o marido. Agora nós vamos falar a conduta da crente como esposa. Vamos falar a respeito de nós mulheres, para nós mulheres, nós esposas, amém? De acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. A essa analogia, uma relação. O que é analogia? É uma relação de semelhança. Então, Paulo faz essa relação de semelhança comparando a mulher casada com a igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Vamos lá para o nosso primeiro subtópico. Diz assim: o conceito de submissão cristã. Vamos ver o conceito de submissão cristã e não o conceito que o mundo dá de submissão. Porque o mundo, o ímpio, ele distorce a palavra de Deus e tem um outro tipo de conceito de submissão. Eles acham que a submissão da mulher cristã é escravizar, é uma atitude de imposição, que a mulher é escrava. E não é isso que a Bíblia nos ensina, amém? Então, se você tinha alguma dúvida, hoje nós vamos tirar todas essas dúvidas. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Antes da sujeição da mulher, a Bíblia fala sobre nós nos sujeitarmos uns aos outros no temor de Deus, lá no versículo 21 de Efésios 5. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados das esposas aos maridos, que está lá no versículo 22, dos filhos a seus pais, que está no versículo 6, no capítulo 6, versículo 1, dos servos aos seus senhores, que está lá no versículo 5 do capítulo 6, e no caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Então nós vemos que a submissão de uns aos outros em Cristo, que na Bíblia Pentecostal fala, é um princípio espiritual geral. Não é só com a esposa, não é só a esposa que deve ser submissa ao marido, mas tem um princípio geral de submissão que fala do servo com o Senhor, dos filhos com os pais. Então, há esse princípio. Então, esse princípio ele deve ser aplicado principalmente onde? Na família cristã. Ok? Então, esse princípio cristão de submissão não é só para as esposas, mas sim para os filhos e também os servos com respeito ao seu Senhor. Amém? Então, isso você pode verificar lá em Efésios capítulo 6, versículo 6 até o versículo 9, do 5 ao 9, que fala sobre servos e senhores, esposo, marido, mulher, filhos, pais, amém? Então vamos lá. O segundo subtópico diz assim: a condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas.
No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens. Então, Cristo, ele veio quebrar toda a discriminação, todo o preconceito. Nós temos aqui o exemplo da mulher samaritana, que está lá em João, capítulo 4, o versículo 9 a 10, que a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Então, a mulher cristã, ela não é escravizada. Ela não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Mas tudo que ela faz, que aos olhos de algumas pessoas, dos ímpios, pode ser submissão de escravidão, não, ela faz por amor. Amém? Ela faz por amor. Então, Cristo quebrou, ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Isso você encontra em João, capítulo 4, se você quiser ler sobre a mulher samaritana, como Cristo tratou aquela mulher, que na lei judaica ela era desprezada, era escravizada. Cristo quebrou todo o protocolo, tirou todo o preconceito e discriminação que eles tinham com a mulher, certo? Vou ler uma parte que eu falei sobre a submissão da mulher, que essa submissão da mulher ao marido é vista por Deus como parte integrante da sua obediência a Jesus. Então, essa submissão, quando a mulher ela é obediente a Cristo, automaticamente ela vai ser submissa ao seu marido. Então, Deus vê isso como uma parte de obediência da mulher com Jesus. Como diz assim lá no versículo 22, como ao Senhor. Quando diz assim, vós mulheres, sujeitai-vos, lá no versículo 22, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Deus está falando, Paulo está falando aqui na palavra de Deus, que quando a mulher se sujeita, quando a mulher é submissa, é porque antes de ela ser submissa ao marido, ela é submissa a quem? Ao Senhor. Então, tudo que nós vamos fazer, nós mulheres, ao nosso esposo, nós temos que ser submissa ao Senhor, pela obediência à palavra de Deus. Tudo, mas meu esposo não é crente. Então, se você tem alguma atitude dele que não está de acordo com a palavra de Deus, aí já não é submissão, aí já é escravidão. Mas quando o homem, o marido, é um cristão, ele conhece a palavra de Deus, jamais ele vai desrespeitar a sua esposa, ele vai escravizá-la, ele vai impor alguma coisa que ela não queira, porque tudo que a mulher faz, se ela cede, é por amor. Que amor? O amor que o marido dá a ela, o amor altruísta, que é esse amor incondicional comparado ao amor de Cristo à igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos para o nosso tópico 2, e nós vamos falar agora sobre a conduta. Tópico 2 não, vamos para a nossa síntese do tópico 2. Mas antes disso, vamos ver a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta, que nós já falamos sobre esse amor altruísta. O que é o amor altruísta? É o amor incondicional de abnegação. Quando o homem ama a mulher como se fosse o seu próprio corpo, como se fosse parte de si. Porque, na verdade, somos uma só carne. Quando o homem ama a esposa com esse amor altruísta, que é comparado ao amor de Cristo, a igreja, a ponto de se entregar por ela, a palavra de Deus é bem clara quando diz a ponto de se entregar por ela. Então, é um amor incondicional. Então, a mulher, esse amor serve ao propósito divino ao capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta, coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Então, como eu falei antes, quando a mulher ela é bem tratada, quando a mulher é bem amada, serve até para você jovem que vai casar, né? Então, quando a mulher é bem amada,
quando a mulher é amada, como a Bíblia pede, automaticamente esse amor vai ser recíproco. Porque, como eu disse, é o que toda mulher quer. A mulher, ela quer ser amada. Quando a mulher ela é bem tratada, ela é amada, tudo ela vai submeter, ela vai ceder por esse amor. Não tem como uma mulher ser bem tratada, ser amada, e ela castigar o esposo, não fazer almoço, castigar a família, castigar os filhos. Não tem como. Quando você vê essa distinção de família, esse desentendimento na família, a mulher não é contra o marido e briga, é porque essa mulher não é amada. Eu estou falando isso à luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus. Não tem como uma mulher ser amada e ela tratar mal o esposo. Não tem como uma mulher ser amada e ela tratar mal os filhos. Às vezes ela quer até descontar nos filhos alguma briguinha lá, alguma rixa com o esposo. Então isso não é de Deus. Então esse marido ele tem que amar. Deus delegou a liderança da família ao homem, ao esposo, e amar a sua esposa como Cristo amou. Que responsabilidade, né? Aos homens, como Cristo amou a igreja. Será que você está amando? Vou dar uma cutucadinha aqui, né? Será que você está amando a sua esposa como Cristo amou a igreja? Faça uma reflexão. Por isso que seu casamento está desse jeito, ou está bem demais. Isso é o reflexo do seu amor para com a sua esposa. Amém? Síntese do tópico 2. A esposa, Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar conferida ao seu marido. Olha só, o que Deus delegou à esposa? Respeitar a autoridade do lar conferida ao marido. Se Deus deu autoridade ao homem de liderar a família, cabe à esposa respeitar essa liderança. Por isso que hoje nós vemos alguns desentendimentos nos lares. É quando a mulher ela toma a frente da liderança, ela está fazendo o papel do homem. E aqui a esposa, o papel da mulher é respeitar a autoridade do homem como marido no lar. Com certeza, quando o marido ele não faz o papel dele, que Deus delegou a ele, esse lar, ele não está dentro do princípio de submissão, de autoridade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então a mulher, ela tem que respeitar. Assim como a mulher ela tem que ser amada pelo marido, o marido ele só quer o quê? Ele quer honra. O marido ele quer ser honrado como líder familiar. É isso que o homem quer. O homem, ele quer só a honra. Ele quer que a mulher honre ele, que os filhos honrem ele como líder da família. Então a mulher ela tem que respeitar essa autoridade. Amém? Então vamos tratar aqui a conduta do crente como filho. Já vimos a conduta do crente como marido. Já vimos a conduta da crente como esposa. E vamos ver agora a conduta do crente como filho. É nosso último subtópico. Primeiro subtópico diz assim: a responsabilidade dos pais. Vamos ver o que Deus delega. Nós temos aqui que cada um tem um dever. O marido tem um dever, a esposa tem um dever e os pais, o homem e a mulher, têm também deveres. Vamos ver quais são os deveres? Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Lá no versículo 4, a parte B. A palavra doutrina, ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação, do grego noutesia, quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o bem e mal. Então tem disciplinar e admoestar. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta a reagir contra a desobediência dos seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Quem não conhece Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que a palavra de Deus diz: ensina, educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. É um versículo muito falado, muito ensinado nas igrejas, mas que muitas das vezes nós, como os pais, nós erramos em não
cumprir esse versículo da palavra de Deus. Então, por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor. Devem ser flexíveis, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Também a Bíblia fala: vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Então, essa conduta, essa educação que a palavra de Deus diz em Provérbios, quando ele diz educa a criança no caminho, ensina o teu filho no caminho, esse no caminho não está dizendo para você mostrar o caminho, é para você ensinar no caminho. Você tem que ir com o filho, você tem que ser exemplo, você tem que ir com ele. Não tem coisa melhor do que a criança aprender com o pai e com a mãe. O que? Eles fazendo. O que adianta você assim, meu filho vai para a igreja e você não ir? Meu filho, você faça isso e você não fazer. Então, quando fala no caminho, é que você tem que ir junto. Você tem que ensinar com a criança, com o seu filho. Ele vai aprender com o seu exemplo. Puxa, o papai está indo comigo, o papai está fazendo comigo. A mamãe está me cobrando, mas ela está fazendo. Tem coisa melhor que a criança vai ver o modelo no pai, vai ver o modelo da mãe. Não é só mandar, é fazer junto, ensinar no caminho. Vou para a igreja, meu filho? Vamos para a igreja. Vamos fazer. Vamos assim, vamos. Não é só vai. Eu tenho que ir junto, amém? Então é no caminho, com modelo. Você tem que fazer junto, não só mandar, amém? Então esse é o ciclo chave em Provérbios, o livro da sabedoria, capítulo 22, versículo 6. Ensinar a criança no caminho em que deve andar. Porque quando ela estiver velha, a palavra segura, ela não vai o quê? Se desviar. Por quê? Porque ela não só aprendeu ouvindo, mas ela aprendeu com o pai fazendo, com a mãe fazendo. Ensinou, meu pai me ensinou, meu pai fez, minha mãe me ensinou, minha mãe fez comigo. Ela não só mandava, mas ela o quê? Ela fazia junto. Então, esse aqui é o versículo chave do segredo dos filhos não se desviar dos caminhos do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o nosso segundo subtópico, a conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos. Tem o dever dos pais, que é educar. Agora vamos ver para o dever dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais. Pronto. O dever dos filhos é obedecer aos pais. A explicação para essa postura, ela é categórica, porque isto é justo. Pronto, você tem que obedecer. Por que eu tenho que obedecer? Porque isso é justo. Lá no capítulo 6, versículo 1, a parte B, diz porque isso é justo. Ela segue ordem natural, divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Bem, para ratificar esse ensino, para confirmar isso, o apóstolo cita o 5º mandamento. Qual é o 5º mandamento? Você lembra? Honra teu pai e a tua mãe. Diz lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Assim os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honrar envolve amor, respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, certo? Diz filho obedecer, né? Honrar pai e mãe. Então, essa obediência, ela é devida aos filhos enquanto elas estiverem o quê? Sob a tutela dos pais. E a honra é um dever para a vida toda. Você deve obediência ao seu pai enquanto você estiver sob a tutela dele. O mesmo teto, o mesmo lar, comendo do mesmo feijão, você deve obediência. Quando você casa, você deve honra. Essa honra é para o resto da vida. É para o resto da vida. Então, o nosso terceiro subtópico fala o mandamento com promessa. Nós temos aqui uma dupla promessa quanto a esse mandamento. Aos filhos que obedecem e honram seus pais,
Uma promessa dupla lhe é assegurada. Qual é a primeira promessa? Diz assim: para que te vá bem. E a segunda: e vivas muito tempo sobre a terra. Honra teu pai e a tua mãe. Olha o mandamento com a dupla promessa. Para que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe? Para que eu viva bem, para que tudo que eu fizer seja próspero, eu me dê bem em tudo, para que eu me vá bem. E eu viva muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior, quando que tudo vai bem, tudo vai dar certo, para de prosperidade exterior. E vida longa. Você quer viver, você quer ter longevidade, uma vida além do normal. Se hoje a perspectiva de vida será 80 anos, a pessoa que tem longevidade, ela vai viver acima desse nível de 80 anos. Ela vai viver 90 anos. Vocês percebem que antigamente as pessoas viviam muito tempo. Então, é uma promessa que Deus assegura aos filhos que são obedientes aos pais, aos filhos que honram pai e mãe. Promessa dupla, tudo te vai bem. Você vai ter prosperidade exterior, tudo que você fizer prosperará. É uma promessa de Deus para os filhos obedientes. E a outra promessa é longevidade. Você vai ter longos dias na terra, você vai viver muito. Você vai viver muito com lucidez. Você vai pegar seus 90, 100 anos com lucidez, porque isso é promessa. E Deus cumpre a sua promessa ao filho obediente, ao filho que honra pai e mãe. Amém? Então, embora essas dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Então, vamos lá. Significa que ao obedecerem e honrarem seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus. Opa! Quando o filho honra, quando o filho obedece pai e mãe, aí já é com Deus. Deus é que vai julgar. Porque a promessa não foi o pai. Não é o pai que vai te dar vida longa. Não é a mãe que vai te dar prosperidade. A promessa é de Deus. É Deus que assegura essa promessa aos filhos obedientes e aos filhos que honram pai e mãe. Então, Deus, Ele é Deus que cumpre as promessas. E a Bíblia está repleta de promessas. Então, essa aqui é uma promessa dupla para os filhos obedientes. Então, vale a pena obedecer pai e mãe. Vale a pena você honrar pai e mãe. Então, eu coloquei aqui o que é honrar. Você pode dizer, mas o que é honrar? É aplaudir, é homenagear? O que é honrar? Honrar é mostrar consideração especial. Uma consideração especial. Honrar é perceber, reconhecer o valor e cuidar. Olha só. Então, honrar vai muito além de obedecer. Honrar. Você vai honrar a sua mãe e seu pai pro resto da vida. Você vai cuidar do seu pai e de sua mãe. Você vai reconhecer o valor que eles tiveram ao te criar. Você vai retribuir, você vai reconhecer. Como? Com dinheiro, com cuidado, com presente. Isso é honrar, é reconhecer. Você vai presentear, assim como Deus nos honra, nos presenteando. Você também, como filho obediente, que honra pai e mãe, você também vai honrar seu pai e sua mãe. E isso vai lhe acompanhar o resto da sua vida. Não é só porque eu não moro mais com meu pai, não moro mais com a minha mãe, então eu não devo honrar. Não. Essa honra, ela vai acompanhar o filho obediente o resto da vida. A obediência é tudo bem, que a obediência enquanto você estiver debaixo do mesmo teto, sob a tutela, sobre aos cuidados do pai e da mãe. Mas depois que o filho sai para casar e viver uma vida só, uma vida independente, ele deve honrar para o resto da sua vida o seu pai e sua mãe. E nós já vimos como é que o filho honra pai e mãe, né? Tem várias formas de honrar pai e mãe. Cuidando, dando presente, reconhecendo. Tem muitas formas de você honrar pai e mãe. Amém? Então, se você não sabia o que é honrar, não é só aplaudir, não é só homenagear, não. Ah, minha mãe morreu. Não, você tem que homenagear
Você tem que honrar enquanto a sua mãe e seu pai estiver vivo, né, pastor? Estiver vivo, porque depois que morre, não adianta mais. Ela não vai saber onde ela está, onde ele está. Não vai servir mais. Honra é para quem está vivo. Então, honre seu pai e sua mãe. Aproveite enquanto eles estão vivos para você honrar, presenteá-lo, reconhecer o valor de seu pai e de sua mãe. Amém? Louvado seja. Depois que morre, não adianta mais ficar chorando, se lamentando, com remorso. Ai, porque mãe, não adianta. O que você tem que fazer para sua mãe e para o seu pai, faça enquanto estão vivos. Amém? Esse é o recado de Deus para nós nessa manhã. Vamos para a nossa síntese do tópico 3, que diz assim: aos pais, Deus delegou a responsabilidade de educar e aos filhos o dever de obedecer e honrar. Ao pai cabe educar. E nós vimos o que é essa educação que o pai e a mãe têm que dar. Não é só cobrar. Você tem que mostrar, ser o exemplo dos seus filhos. Cobrar, mas mostrando como que tem que fazer e fazendo junto, né? Esse tipo de educação. E aos filhos, 2, obedecer e honrar. Tão simples, né? Mas tem gente que tem uma dificuldade para obedecer, uma dificuldade para honrar pai e mãe, certo? Vamos para a nossa conclusão. No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a esposa, certo? A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança do seu marido. E aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor e respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Amém? Então, nós não temos só direitos, nós temos deveres como mãe, como pai, como filho, como esposa e como maridos. Amém? Então, tudo isso aqui está na palavra de Deus, no nosso manual de instrução. Se você tiver alguma dúvida de como se portar como esposa, como se portar como marido, como criar seus filhos, manual do fabricante, manual de instrução. Isso aqui, a palavra de Deus, não serve só como regra de fé, não. Ela serve como um manual, como bússola, para você fazer, para você cuidar dos seus filhos, criar seus filhos na demonstração do Senhor. Amém? Então, isso aqui é a nossa bússola, nossa regra de fé. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.